cada vez que a gente for explicar a causalidade de doenças, e vocês vão entender quando eu falar um pouco mais à frente, a gente vai ter que saber que aquilo ocorria em um determinado tempo histórico, ok? Em geral e de maneira didática, as concepções de saúde e doença, elas têm três modelos principais: o mágico, religioso e empírico, o modelo biológico unicasal organicista e o modelo social multicausal, beleza? Nós vamos passar por esses três a partir de agora. Então vamos lá. Como era que as pessoas viam a doença até o século XVII? O que é que vocês acham? Certo? Ali era a época ainda que tinha muita dominância da Igreja Católica e etc. Então vamos lá. Eram as sociedades primitivas, né? Essa concepção mágico-religiosa, que é a primeira explicação do processo saúde e doença, temporalmente localizada, ela era comum nas sociedades primitivas. E ela considera a saúde e a doença como dois polos opostos também. Polos opostos. Saúde é ausência de doença e doença é resultante de obra de demônios e espíritos malignos. Beleza? Neste caso, os poderes são sobrenaturais. E aí a gente não explicaria. As pessoas entendem esse processo de adoecimento como uma concepção mágico-religiosa. Esse paradigma, digamos assim, ele continuou, ficou hegemônico até mais ou menos meados do século XVII. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. A gente vê esse tipo de teoria atuar ou existir nos dias de hoje? Pense sobre, ok? Sem preconceito. Só que aí, bem antes disso, nós temos nosso colega Hipócrates, que foi considerado o primeiro epidemiologista, porque ele era cientista e ele negava essas concepções mágico-religiosas. E ele tendia a entender as doenças como relacionadas a fatores localizados no ambiente, certo? Ou seja, isso era um avanço bem bacana. Mas a gente está falando de paradigma e está falando do que é que dominava na época. A gente tinha muita dominância da igreja, então, enfim, a teoria mágico-religiosa, ela imperava, ok? Depois, e mesclando-se com a teoria mágico-religiosa, a gente tem a teoria miasmática, que é empírica, observacional, ok? Aqui também, saúde e doença são entidades distintas e opostas, né? A saúde é considerada como ausência de doença. E o que é a doença? A doença é um elemento externo, proveniente da natureza. O que é que esse pessoal achava? Que dos locais pútridos, dos locais de mau saneamento, era de onde surgia as doenças, elas emanavam de humores. Não, eles não tinham ainda a noção de micro-organismo, embora eu acho que um ou outro ainda pensava isso, mas não era essa a noção que imperava na época, eram os humores, né? Que saía dali aquele cheiro, aquela coisa, fazia as pessoas adoecerem, ok? Algumas curiosidades sobre essa teoria miasmática. Nessa teoria, quando o solo era tido como insalubre, ele devia ser drenado, certo? Isso é bom ou ruim? Vamos pensar. As ruas deveriam ser pavimentadas para isolar a sujeira e para que a lavagem do solo fosse facilitada. Eles não queriam tirar lama, lodo, mofo dos locais? Então, olha só o que eles pensavam. Tinha que rebocar, tinha que forrar, tinha que pintar casas, caiar a parede, etc. Tinha que garantir a ventilação. E tudo isso, mesmo não se tendo um conhecimento científico e empírico, científico que desse base para essas ações, mesmo assim eles tinham essa noção. Pergunto de novo, isso é bom ou ruim? Certo? Mas aí o que é que aconteceu? A gente teve as modificações dos espaços urbanos, não é isso? Os espaços urbanos foram se modificando, principalmente a partir da Revolução Industrial, onde houve muito êxodo rural e as pessoas vinham se aglomerar nas cidades. E isso foi em 1750, ou seja, século XVIII para XIX, né? E o que era que acontecia nesse tempo aí? Acontecia que a teoria miasmática ela não conseguia mais explicar certas doenças. E acontecia também, paralelamente, uma evolução no campo científico. Não é isso?
E aí, diversos pesquisadores iniciaram estudos sobre relação entre mortalidade e situação socioeconômica, e a gente pode citar aqui o John Grant, não sei se vocês já ouviram falar. Ele analisava óbitos em Londres por sexo e região. Ele é considerado o primeiro demógrafo, ou seja, então, enquanto existia ainda teoria mágico-religiosa e teoria dos miasmas, tinha gente já indo para o lado da epidemiologia, da demografia e do estudo de como ocorria a distribuição das doenças. Ok, mas aqui a gente tem um cara que é conhecido demais por todo mundo, que é o nosso querido Jon Snow. Não tem como falar de epidemia sem falar de Jon Snow, não é isso? E o que foi que Jon Snow, qual foi a grande sacada de Jon Snow aqui, né, no século XIX? Ele viu que as pessoas estavam adoecendo de cólera em Londres, né, isso em 1850, que é século XIX aí. Existiam duas companhias que forneciam água. E todo mundo que recebia aquela água, que consumia aquela água, adoecia de cólera. Só que uma dessas companhias mudou o local onde era a fonte de água dela. E aí, Jon Snow percebeu, ele mapeou onde estava todo mundo com cólera. Quando essa outra companhia mudou de local, então ele viu que as pessoas que recebiam água dessa companhia, esse novo local da companhia, elas não adoeciam mais. Então, mesmo que ele não tivesse ainda noção de micro-organismo nem de nada, mas ele tinha noção de que tinha alguma coisa ali naquela água que fazia com que as pessoas adoecessem o quê? De maneira diferente, ou seja, epidemiologia, não é isso? E aí vamos falando ainda de evolução científica. O tempo foi passando e as coisas foram evoluindo. E aí veio Van Leeuwenhoek, que descobriu, inventou, aprimorou, pessoas atribuem a ele a invenção do microscópio, né? Ele já conseguia visualizar pequenos seres vivos, que a gente não sabe dizer que tipo de seres vivos, provavelmente bactérias, né? Aquele deu o nome de animálculos. Mas aí veio quem? Veio Louis Pasteur. Pasteur é aquele famoso cara que conseguiu isolar bactérias. E dele a gente sabe que se derivaram muitas coisas, inclusive o processo de pasteurização, que a gente sabe que é quando esquenta uma determinada coisa, as bactérias ali, elas morrem, e se você fechar e deixar estéril, elas não entram mais. Então, foi isso que o experimento que ele fez. A partir de Pasteur, a gente sabe que foram criados diversos institutos que existem até hoje, e ele foi extremamente importante para a ciência no geral, não é isso? Então, veja, nesse período aqui, e aí eu vou citar Koch, aqui esqueci o primeiro nome dele, daqui a pouco eu lembro, que foi o que isolou o bacilo de Koch, né, da tuberculose. Essas pessoas, com o uso do microscópio, elas conseguiram isolar bactérias. E vocês imaginam o clima eufórico que ficou nessa época. E aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente, quando eu falar de determinantes sociais de saúde, que existia o pensamento cartesiano dominando se sobrepondo aqui, ou servindo de base para isso aqui. O pensamento cartesiano nada mais dizia que tudo teria que ser provado. Então, eles conseguiram provar a existência de micro-organismos causando doenças. E aí foi criada a bendita da teoria bacteriológica. Bendita mesmo, não estou falando bendita no sentido figurado, não. A teoria bacteriológica, que foi um avanço imenso e discutível para a ciência naquela época, né? Então, o que é que acontece? Quando se descobriram as bactérias, então o que foi que aconteceu? No final do século XIX, todo mundo achava, a comunidade científica achava que boa parte das questões relativas às doenças haviam sido respondidas, ou seja, seus problemas acabaram. Não haviam mais problemas. Persistiam interrogações sobre a origem de algumas doenças, principalmente as crônico-degenerativas, mas a euforia era muito grande e assim, a partir desse momento, eles criaram laboratórios de imunologia, de microbiologia, e a gente viu